Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa. Que alegria poder mais uma vez contribuir com uma reflexão, com um artigo, com um estudo aqui com você sobre a palavra de Deus, sobre temas teológicos, escatológicos, educacionais. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça sua inscrição, curte, deixe o seu comentário, deixe sugestões, para que eu possa contribuir mais e mais com sua vida, com seu ministério, com sua igreja, com a sua família. Nesta feita eu quero deixar aqui uma reflexão sobre a queda do nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Com quem estamos lutando? Quem de fato deve ver a nossa vitória? Quem de fato deve ver a glória de Deus brilhar sobre as nossas vidas? Interessante, tem um texto aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 17, escrito assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Que interessante! Muitos louvores falam sobre que o teu inimigo verá a tua vitória, quem te viu verá, e outros detalhes mais. E você até mesmo de repente já orou, pedindo a Deus para vencer os teus inimigos, que os teus inimigos sejam derrotados. Mas eu quero aqui pensar com você, quem é o nosso inimigo, quem é o seu inimigo nos dias atuais? Quando o sábio Salomão escreve esse livro poético, que é o livro de Provérbios, ele fala dos inimigos, que não deveríamos se alegrar com a queda do nosso inimigo, nem se regozijar com o seu tropeçar, para que Deus não olhe isso com desdém, o nosso modo, a nossa atitude. Interessante que o nosso inimigo deve ser vencido, mas quem é que de fato deve ser vencido? Vale aqui uma reflexão desde já, que no contexto do Antigo Testamento, o povo de Deus, chamado povo de Israel, a nação de Israel, a nação hebreia, judeia, esta nação tinha como inimigo o Egito, os assírios, os babilônicos, os filisteus, os amorreus, tantos outros mais povos daquela época, eram os inimigos de Israel, que constantemente Israel estava em guerra, em peleja. E quando o salmista, por exemplo, escreve e fala que Deus honrará, Deus fará uma mesa perante os teus inimigos e outras vitórias mais, nós precisamos considerar dois contextos. Os inimigos no campo físico, no campo humano, que eram os inimigos de Israel propriamente, e os nossos inimigos para a igreja do Senhor, no tempo que se chama hoje. Quem são os nossos inimigos? Quem é que de fato deve então ser derrotado ou ver a nossa vitória? Porque muitas das vezes fazemos um pedido, uma oração a Deus: Deus, que os meus inimigos sejam derrotados, vencidos. E às vezes alguém de repente faz algo que prejudica a sua vida e você o considera o seu inimigo. Mas que interessante, algumas reflexões aqui para repensar. Quando o povo de Israel ia pelejar, eles, além do inimigo espiritual, tinham um inimigo físico, né? O exército da nação vizinha, da nação inimiga, que eles tinham que enfrentar. Mas em nome do Senhor eles enfrentavam e eram vitoriosos. No contexto do Novo Testamento, de Mateus para cá, para Apocalipse, nossos inimigos não são agora pessoas de carne e sangue, mas são poderes, hostes da maldade nos lugares celestiais, conforme Paulo fala aos Efésios, que não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Logo, os nossos inimigos nos dias atuais não é o nosso irmão, não é a nossa irmã, não é um colega de trabalho, não é o nosso parente. O nosso inimigo hoje, mais do que nunca, é o nosso adversário, Satanás, os demônios, os anjos caídos, que temos que lutar. E a nossa luta, sendo no campo espiritual, ela é vencida então no campo espiritual. Logo, não podemos ignorar os ardis do inimigo, as armas do inimigo contra as nossas vidas. Para isso, o jejum, a oração, uma vida devocional com Deus nos dará vitória para vencer o nosso opositor, que é o nosso adversário, Satanás, o diabo. Então logo o nosso irmão, o João, a Maria ou outros mais, que de repente em algum momento nos prejudicam, ou até têm inveja de nós,
não é necessariamente os nossos inimigos. Podem ser canais, podem ser instrumentos do nosso inimigo realmente para nos prejudicar em algum momento, mas eles não são os nossos inimigos. O texto sagrado diz, por exemplo, que se formos apresentar uma oferta ao Senhor e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos deixar nossa oferta e ir lá consertar com o nosso irmão. Jesus também afirmou aos seus discípulos que nós não devemos só amar aqueles que nos amam, também devemos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que são os nossos inimigos. Olha que interessante. Como amar os nossos inimigos? Como amar alguém que nos faz mal? Teríamos então que amar o diabo? Teríamos que amar os anjos caídos? Não. Quando se fala de amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, se fala de pessoas, se fala de seres humanos. Lembra o texto sagrado quando disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, quando alguém te prejudica, quando alguém te faz mal, você com o coração cheio de amor, tendo uma vida com Deus, uma vida de comunhão, você vai perdoar, você vai orar para que Deus abençoe aquele que te persegue, ou seja, aquele que se deixa ser um instrumento do inimigo, que é nas forças espirituais. Logo, o fulano, a beltana, não é propriamente os nossos inimigos, ou senão meros instrumentos da maldade. Mas o nosso inimigo, de fato, hoje, está no campo espiritual. Então, aquele que ignora as lutas, as guerras no campo espiritual, não poderá vencer o inimigo. Mas aqueles que reconhecem que o diabo anda em derredor, que reconhece que é uma luta, uma batalha espiritual constante, poderá, em nome de uma comunhão com Deus, uma vida espiritual com Deus, com jejum, com oração, poderá sim vencer o inimigo, porque o inimigo espiritual se vence no campo espiritual. Logo, quando alguém que te faz mal, alguém que te prejudica no campo humano, você não deve se alegrar com a queda dessa pessoa. Pelo contrário, você deve pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus que cuide, ajude, transforme essas pessoas para que elas também encontrem o caminho da salvação. Paulo, por exemplo, foi perseguidor dos crentes, perseguidor dos cristãos. Quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, olha que interessante, que coisa maravilhosa. Jesus fala, por que tu me persegues? Ele achava que estava perseguindo só a igreja, mas Jesus toma aquela causa dizendo, você, Paulo, está me perseguindo. Ao dizer, então, Jesus usar um dos seus servos para ir até ele, ele disse, não, mas ele é quem nos perseguia. Não, vai até ele, porque ele também há de sofrer pelo meu nome. Então, Paulo passa a ser conhecido, em vez de ser perseguidor, passa a ser conhecido como aquele que perseguia, agora é perseguido. Ou seja, ele também se torna um defensor do evangelho. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém no campo humano não te faz o bem, te prejudica, ou você ou até considera o seu inimigo, peça a Deus para transformar, porque essa pessoa, assim como Paulo, pode ser um canal de bênção para a sua vida, para a salvação de muitos outros. Então a minha reflexão é essa, junto a você, aqui neste vídeo. Ore pelo teu inimigo, ore por aquele que te prejudica, não se alegre com a derrota dele, pelo contrário, se alegre com ele sendo transformado por Deus. Já o inimigo das nossas almas, sim, aí sim que ele seja derrotado no poder do nome de Jesus. Pois a nossa alegria, a nossa vontade, o nosso prazer tem que estar em fazer o bem. Logo, quando você canta, ou prega, ou escuta mensagem desse tipo, que você tem que guerrear com os teus inimigos, que você tem que vencer os teus inimigos, eles verão a tua vitória, que isto seja no campo espiritual. No campo humano, lembre-se, eles são até instrumentos, mas não são necessariamente os seus inimigos. Os seus inimigos estão no campo espiritual. Então Deus, sim, é poderoso para fazer você vencer. Que Deus te abençoe. Eu espero aqui que você pense, reflita sobre isso. Deixe o seu comentário aqui. Deixe a sua opinião bíblica, teológica. Será um prazer te ouvir, ler os seus comentários também. E também deixa, como eu já falei no início do vídeo, que sugestões para que semanalmente eu possa estar aqui contribuindo
e abençoando a sua vida. Compartilhe esse vídeo, marque lá a notificação no sininho lá, deixa lá o seu like, deixa lá a sua curtida, a sua inscrição, para que receba outros vídeos, também outros temas interessantes para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.